Eu terminei Dexter e isso acabou comigo. Me deixou desolado, mas ao mesmo tempo me trouxe muitos insights. Pra falar a verdade, eu comecei Dexter sem nenhuma expectativa. Nem era uma série que eu conhecia muito bem. Eu tinha visto apenas alguns comentários soltos, vi que a nota era boa e comecei. A primeira temporada foi ótima, muito boa mesmo, mas pra ser sincero, eu ainda não tinha sido fisgado de verdade por aquele assassino descarado. Eu via um personagem interessante, bem construído, mas ainda mantinha uma certa distância. Só que aí chegou a segunda temporada e foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu me perdi completamente naquela série. Eu mergulhei de cabeça no mundo de Dexter. As próximas temporadas simplesmente voaram, uma atrás da outra. E no meio desse turbilhão, eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha percebido no começo. Comecei a perceber o peso dos arquétipos escondidos naquele personagem. A forma como ele representa o nosso lado mais reprimido. A jornada de ascensão e a queda dele é quase uma tragédia clássica. Uma queda que não destrói só ele, mas arrasta todo mundo que está assistindo. Aos poucos, sem nem perceber, a gente começa a gostar dele. É inevitável. A série constrói esse laço com maestria. Você torce por ele, você quer que ele escape, sobrevive e se livre das situações, mesmo sabendo o que ele é, mesmo sabendo que ele é um assassino. E a cada temporada essa conexão vai ficando mais profunda. Você entende o trauma, o vazio emocional, o peso do passado. Você começa a aceitar que, de certa forma, o mundo dele é um reflexo distorcido do nosso. Mas é aí que a série é cruel. Na última temporada, tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Porque na última temporada, Dexter não é aquele herói torto que a gente aprendeu a gostar. Ele se revela exatamente como deveria. Um homem egoísta que sempre foi assim, desde o começo. Alguém que se enganava e enganava a gente junto. E é chocante, é incômodo. A gente sente raiva, a gente odeia o que ele se torna. Mas no fundo, era pra ser assim. A jornada dele sempre foi essa, um caminho de autodestruição. A gente só não queria aceitar. E quando os créditos finais sobem, fica um vazio, um buraco, porque a série termina te arrancando tudo o que ela mesma te fez sentir. Ela te dá um tapa como se dissesse, viu? No fundo, ele sempre foi só isso. Mas ao invés de ficar parado no choque, eu comecei a refletir sobre como a série expõe o lado egoísta que todos temos, sobre como ela nos seduz pelo desejo de controle, pelo alívio da violência, pela ilusão da justiça. E principalmente sobre como a gente se apega a personagens que, na vida real, a gente odiaria. Dexter é um espelho sujo, distorcido e cruel. E é por isso que ele mexe tanto com a gente. É por isso que depois que termina, você sente como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Porque, de certo modo, perdeu. Mas agora eu quero ir além. Porque depois que a série acabou, eu comecei a buscar respostas. O que afinal faz a gente se apegar tanto ao Dexter? Porque é tão fácil torcer por alguém como ele, mesmo sabendo o que ele é. E foi aí que eu mergulhei no aspecto psicológico por trás desse personagem. Tonight's the night. Dexter nasceu nos livros de Jeff Lindsay, no romance Dexter, A Mão Esquerda de Deus. No livro ele já carrega aquele mesmo perfil frio e calculista, mas com uma narrativa ainda mais cruel e sombria. E desde ali a ideia era clara, mostrar um personagem que veste a máscara da normalidade, mas esconde um vazio brutal por trás dos sorrisos. Essa máscara não é só uma metáfora literária, ela existe de verdade, e foi descrita por Harvey Cleckley, um dos maiores estudiosos de psicopatia no clássico The Mask of Sanity. Ele descreveu o psicopata como alguém que parece normal, até encantador, mas que por dentro não sente culpa, empatia ou remorso, exatamente como Dexter. Cleckley dizia que o psicopata é um mestre em manipular, em imitar emoções humanas, em senti-las de fato. É como se ele soubesse o roteiro, mas não entendesse a peça. E quando eu li isso, eu entendi tudo. Dexter não é só um personagem sombrio. Ele é um exemplo claro de um psicopata. Ele imita um homem comum, trabalha, namora, tem filhos, mas tudo isso é uma fachada.
Robert Hare, outro grande estudioso do tema, criou uma escala para medir a psicopatia. São 20 critérios que vão desde charme superficial até falta de empatia, irresponsabilidade, manipulação e comportamento antissocial. Estudos sérios indicam que Dexter preenche facilmente quase todos eles. Na prática, ele seria classificado como um psicopata completo. Mas tem algo a mais. Dexter foi construído como um psicopata funcional. Ele tem um código. Ele canaliza os impulsos dele em algo moralmente aceitável. Na lógica da série, matar apenas criminosos. Mas no fundo, o que move ele não é a justiça. É um egoísmo puro. Uma necessidade, como diz ele. Ele mata porque ele precisa, não porque é certo. Ele é viciado nisso. E fica cada vez mais evidente ao longo da série. Em alguns momentos em que ele se abstém de matar, podemos ver sinais claros de uma pessoa viciada em abstinência. E tem 2 momentos que podemos perceber isso claramente na série. O primeiro momento, que eu me lembro assim, de forma clara, é na 7ª temporada, quando ele fica na casa da Debbie e tem muitas dificuldades para seguir a sua rotina, se é que podemos chamar assim. E nessa temporada podemos perceber o quanto ele é viciado nessa rotina sombria e macabra dele. Ele descreve de forma perfeita para sua irmã Debbie tudo o que ele faz e o que ele sente. E também percebi isso quando comecei a assistir a nova série Dexter: The New Blood, no começo da temporada, logo no primeiro episódio, quando ele ainda está há 10 anos sem matar. Nesse primeiro episódio, ele não fala sobre as suas sensações, mas podemos perceber o quanto ele é fissurado na sua rotina e em manter ela, porque é isso que o mantém longe do sangue, que mantém longe do seu lado sombrio, é manter a sua rotina estável. Há uma teoria chamada Response Modulation Hypothesis, que explica muito bem o comportamento de Dexter. Ela diz que psicopatas não conseguem processar estímulos periféricos quando estão focados em um objetivo. Agora deixa eu interromper o vídeo rapidamente. Se inscreva no canal, deixe um like, deixe o seu comentário, isso ajuda aqui o Sem Sono, o nosso canal, a crescer cada vez mais. Ou seja, quando Dexter está caçando, ele não pensa em empatia, consequências ou sofrimento alheio. Ele vê o mundo como um túnel, só existe o alvo, o resto desaparece. Se você já assistiu Dexter, você já percebeu vários momentos em que você pensava: não, Dexter, por favor, desiste desse cara, desiste de matar fulano ou ciclano, seja lá quem for o vilão, vai viver a sua vida. E ele não para em nenhum momento, ele está extremamente focado. Essa teoria explica muito bem a frieza dele durante os assassinatos e até nas relações pessoais. No fim das contas, tudo gira em torno dele, você querendo ou não, você aceitando ou não, as amizades, o trabalho, o romance e até a própria família. Ele se aproxima das pessoas porque precisa delas como escudos, não porque as ama. Mesmo que a série queira nos enganar dizendo que ele os ama de verdade, assim como tentaram nos persuadir na 8ª temporada. E eu não caí nessa. E é por isso que nas últimas temporadas a máscara começa a rachar. A cada nova perda, a cada nova tragédia, Dexter vai ficando mais exposto, mais frágil e mais egoísta. E quando ele finalmente se revela como é, a gente odeia, porque a gente descobre que ele nunca foi um herói, ele só estava enganando todo mundo, inclusive nós que assistimos. O psicólogo Kevin Dutton, especialista em psicopatia, já disse que Dexter é o exemplo perfeito de um psicopata bem-sucedido, um predador social que sabe se comportar, que mantém a fachada intacta, mas que, no fundo, nunca sentiu nada além do próprio desejo. E esse é o golpe final da série. Dexter não nos manipula dentro da história, ele manipula a gente também, nos faz torcer, amar, defender e depois esfrega na nossa cara que ele nunca mereceu nada disso. No fim, a lição é dura. O verdadeiro monstro nunca foi aquele que ele caçava, o monstro sempre foi ele. Esse é o peso psicológico que Dexter carrega. Ele não é só uma história sobre um serial killer, é uma história sobre a ilusão que a gente compra e sobre o preço que a gente paga por isso. Mas e agora? Terminei Dexter, o que posso assistir? O que devo assistir? Porque tá saindo muita série e tem muita gente confusa com isso. Após a série original, nós temos Dexter: The New Blood, que eu estou falando, que estou acompanhando neste momento, e a série Dexter Original Sin, que já foi
que já até estreou, né, na Prime Video, ela vai contar o passado dele, mostrando como Dexter aprendeu o seu código com Harry, mergulhando fundo na origem do monstro. E além dela, outra nova série chamada Dexter Resurrection, prometendo trazer o retorno de Dexter. Sim, parece que a história ainda vai dar muitas voltas. Ou seja, se você achava que tinha escapado dele, ainda não. Mas fica o aviso, quando mais fundo você for nesse universo, mais difícil vai ser sair. Porque no fim, a máscara sempre volta. E, deixando claro, sou um grandíssimo fã da série Dexter, viu? Parece até que eu estou falando mal dessa série, mas ela é cativante, o livro é maravilhoso. E fica aqui o meu grandíssimo abraço para você que assistiu até o final. Muito obrigado mesmo, deixe seu like, seu comentário. Sem sono, sempre alerta.